eu vinha pedindo ao Senhor uma palavra, né, para que eu pudesse compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tinha para falar com cada um de nós. A palavra do Senhor, ela se renova todos os dias na nossa vida, né? Então, todos os dias o Senhor tem algo novo para cada um de nós que estamos aqui. Por que estamos aqui, irmãos? Porque o Senhor, ele fala com quem está presente, né? Então, o Senhor tem algo para falar através dessa palavra, nessa noite ao nosso coração. E quem tiver com a sua Bíblia, né, quiser acompanhar a leitura, 1 Samuel, capítulo 16, vamos ler do verso 1 em diante. Glória a Deus. E aqui nós vamos aprender, né, um pouco sobre o chamado de Deus às nossas vidas. E diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu, o Senhor, o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê com o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e o unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito Santo do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Glória a Deus. Até aqui a leitura. Irmãos, nesse capítulo nós vemos que Deus ele rejeita Saul por sua muita desobediência. Saul ele deixou de dar ouvido à voz de Deus. Aí Deus ele vai escolher outro segundo o seu coração. Aleluia. Aquele que possuía, irmãos, características aprovadas por Deus. O Senhor ele olhou para Davi e escolheu por características que Davi ele tinha. Ele escolheu o menor da casa de Jessé, que vivia entre as malhadas cuidando de ovelhas. Segundo a sua, irmã, aparência, talvez não chamasse nem atenção,
mas o seu coração o Senhor conhecia. Eu marquei aqui em Jeremias 17:10 diz que o Senhor, ele sonda o nosso coração e examina a nossa mente. Então, o Senhor, ele já tinha sondado o coração de Davi, assim como Deus também tinha sondado o coração de Saul. Na nossa trajetória, irmãos, a gente vai viver muitas coisas. Muitas pessoas vão olhar para nós e vai fazer pouco caso do nosso chamado. Muitas vezes não vai dar nem importância para aquele chamado que o Senhor ele nos chamou. Da mesma forma foi com Davi. Mas Deus, eu costumo dizer que Deus ele não erra. Quando Deus nos escolhe, Deus ele não erra. Assim como ele não errou, como escolheu Davi, Deus ele não errou quando ele escolheu a mim e a você para uma grande obra nessa terra. Deus ele nos escolhe para muitos serviços na casa do Senhor. Uns Deus vai designar a presbíteros, pastores, levitas da casa do Senhor, e ele vai entregar esse chamado em nossas mãos. Deus ele tem nos entregado com zelo e com cuidado. Davi, o Senhor tinha sondado o coração de Davi, e eu creio que Deus ele viu ali um homem que tinha compromisso, um homem que era temente a Deus, um homem que era obediente. Muitas vezes o Senhor vai querer a obediência da minha e da tua parte. Ele tem o chamado na vida de cada um de nós. Ele vai escolher a muitos, né? Como diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque o que vai fazer a diferença em nossas vidas é a nossa obediência. Como nós temos dado ouvido ao nosso Deus. Quando o Senhor ali, ele dá uma ordem a Samuel, irmãos, para ir à casa de Jessé, Samuel, ele teme, né? A palavra de Deus vai dizer que ele temeu por sua vida. Mas como o nosso Deus, ele é um Deus de estratégia, né? O nosso Deus é um general de guerra. Ele diz ali a Samuel como é que ele deve fazer. Aqui eu aprendo que a obra que Deus exige de nós, muitas vezes, não vai depender nem dos nossos talentos, nem dos nossos dons, mas vai exigir de nós prudência, sabedoria, paciência, prudência e, principalmente, espiritualidade. Às vezes, Deus vai nos chamar para certas coisas que nós devemos fazer, para certas obras, que nós vamos ter que usar a prudência. Nós vamos ter que saber como é que nós vamos proceder segundo o que o Senhor nos tem mandado, usando a sabedoria que Deus também nos dá, porque o Senhor tem dado sabedoria para aqueles que o Senhor levanta, e principalmente a espiritualidade, porque se nós não tivermos em espírito, nós vamos colocar as mãos contra os pés. Se nós não tivermos espiritualidade para dirigir e para fazer a vontade do Senhor, não vai dar certo, vai dar errado. É por isso que Deus ele confiou a Samuel, porque Samuel, irmãos, ele tinha a sensibilidade para ouvir e para atender ao chamado do Senhor. Ele poderia ter se amedrontado, ter dito, não, Senhor, eu não vou, eu temo pela minha vida. Mas o Senhor, quando ele chama, ele se responsabiliza. Pode se levantar o inferno, irmão, contra você. Pode se levantar potestade contra a sua vida. Mas se o Senhor, ele te chamou, ele entregou algo nas tuas mãos, o Senhor, ele se responsabiliza para fazer. Aqui nós vemos que Samuel, ele quando chega na casa de Jessé, assim como Deus ele tinha ordenado, antes ali mesmo do sacrifício,
Samuel pede para conhecer os filhos de Jessé. E aqui nós vamos ver que quando Samuel, aqui no capítulo, no versículo 6, quando Samuel ele vê a Eliabe, ele diz assim: com certeza é esse que o Senhor quer ungir. Mas o Senhor repreende Samuel e diz: não, o Senhor, Samuel, não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus, ele vê o coração. Ali, Jessé lhe apresentou 7 filhos, todos os seus filhos. Tinha boa aparência, parecia até ser, mas não era. Mas o Senhor falou para Samuel: não, Samuel, não é esse. Não é esse que eu escolhi para ser rei de Israel. Deus, irmão, muitas vezes, Deus, ele não, ele vai escolher não pelo nosso porte físico, não por a nossa aparência, porque somos super crente, porque somos bons demais, porque nós somos capacitados, não. Deus, ele capacita aquele a quem ele chama. Então, muitos podem olhar para você e te julgar. Muitos podem olhar para você e não dar nada pelo teu chamado. Mas o Senhor, ele não te chama porque tu é capacitado, ele te chama para te capacitar para uma grande obra nessa terra. Deus, ele escolheu ali Jeremias e Jeremias disse assim: ah, Senhor, eu não sei falar, eu sou como uma criança. O Senhor diz: Jeremias, não diga eu não sei falar, porque aonde eu te mandar, tu irás. Então, Deus tinha entregado algo ali a Jeremias, tinha levantado Jeremias para ser profeta naquele tempo, mas Jeremias, ele não se achava capacitado. Mas o Senhor enxergou além. O Senhor, ele viu além dos olhos humanos. Ele enxergou que Jeremias, sim, poderia ser o profeta daquela geração, daquela época. O profeta que ia chorar, que ia lamentar pelo aquele povo. O Senhor conhecia o coração de Jeremias. Oh, namaramande cantaramanais. O Senhor conhecia que aquele homem ia se compadecer, irmãos. Aquele homem ia chorar pelo aquele povo, ia clamar. Aquele homem ia pregar a verdade, ele não ia se acovardar. O Senhor conhecia. Talvez se Deus tivesse chamado outro no lugar de Jeremias, não ia ter a coragem que Jeremias teve. O Senhor te chamou porque ele sabe que tu tem capacidade. O Senhor te chamou porque ele sabe que tu não se acovarda. O Senhor te chamou porque tu tem compromisso com a obra de Deus. Porque sempre que tem um trabalho de evangelismo, sempre que tem um trabalho na igreja, uma oração, você está lá. Você faz questão. Sempre que tem trabalho missionário, você está lá. Você pode até não saber falar bonito. Você pode até não falar bonito, mas o Senhor, ele te escolheu. Ele nos escolhe, irmãos, cada um de nós, ele nos chama e entrega o chamado. Ele nos designa para a sua obra. Samuel ali já deveria ter aprendido. Saul era um homem de boa formosura. Mas ali não era a maior característica para um homem ser rei. Para um homem ser rei, teria que ser como Davi, segundo o coração de Deus. Saul até começou bem no seu chamado. Quantos começam bem? Mas do meio por fim começa a criar soberba no seu coração. Porque eu sei fazer, porque eu faço melhor,
porque eu sei falar melhor, porque eu conheço melhor. E ali foi o que aconteceu com o rei Saul, ele começou a se ensoberbecer. Ele começou a tirar a confiança que ele tinha em Deus e colocou a confiança na sua espada. Ele começou a colocar a sua confiança nele mesmo e deixou o Senhor de lado. Deus falava com Saul e Saul já não atentava mais para a voz de Deus. Samuel pergunta para Jessé: todos os teus filhos, Jessé, estão aqui? E Jessé lhe responde no verso 11. No verso 11, Jessé responde: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-os aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Ali começa, eu vejo que ali começa o chamado de Davi, começa a chamada na vida de Davi. Mas eu também vejo, irmãos, que a preparação de Deus já havia começado na vida de Davi enquanto ele cuidava das ovelhas. Enquanto Davi estava ali cuidando das ovelhas, o Senhor já estava trabalhando. O Senhor já estava observando. Ele não estava em lugar de destaque, não, irmãos. Mas ele estava exercendo a sua função. Ele estava exercendo ali o cuidado com as ovelhas. Existia já ali a preparação do Senhor. E ali Davi, ele aprendia com a paciência. Ali ele teria habilidades que mais tarde ele usaria. Era a preparação. Assim é na minha vida e na sua vida. Há uma preparação do Senhor. Cabe a cada um de nós permanecer no mesmo lugar. Cabe a cada um de nós esperar o tempo de Deus na nossa vida. Ah, irmã, é porque ainda não chegou. É porque eu já pedi, eu já clamei, mas ainda não chegou esse dia. Apenas permaneça no mesmo lugar onde o Senhor te colocou. Namarana choreande cantara, não tira os teus pés deste lugar, porque é aí que o Senhor vai te honrar. Ramai de cantara manai. É assim que o Senhor começou a trabalhar na vida de Davi. Não importa, meu irmão, o lugar que você esteja. Não importa o lugar que você esteja agora. Quais as possibilidades que esteja vivendo. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está enfrentando, mas eu quero te dizer que Deus, ele te vê. Ele te vê enquanto muitos não via Davi atrás das malhadas. Deus viu. Deus está te vendo. Enquanto você ora aí pela madrugada de joelhos clamando, o Senhor está cercando você por trás e por diante. É porque muitas vezes a resposta de Deus não vem no nosso tempo. É porque muitas vezes a resposta não vem naquela hora. Mas o Senhor está te observando. Os olhos dele são como chamas de fogo, irmão. Ele está aí contemplando enquanto não chega o dia da vitória. Permaneça. Aleluias. As pessoas podem até não te considerar. Muitas vezes nem a nossa família vai dar um voto de confiança. Oh, Ramanai decanteramanai. Muitas vezes é a tua família que vai te julgar. Muitas vezes é a tua família que não vai acreditar no teu chamado. Muitas vezes é a tua família que vai dizer: ó, esse aí é só mais um na multidão.
Oh, decantaramanai de raiz. Mas o Senhor, Ele está a te observar, Ele está te vendo. Não deixe, meu irmão, que o tempo da espera roube a tua paz. Sabe o que é que está acontecendo nesses últimos dias, irmãos? É que nós estamos perdendo a nossa fé. Sabe o que é que está acontecendo nesses últimos dias? É que o tempo da espera está roubando a nossa paz. Mas eu te digo algo da parte do Senhor nessa noite. Apenas faça a vontade de Deus. Deus enxergou Davi. Davi, ali atrás das malhadas, Davi mostrava ser um homem de fé, um homem de coragem, um homem de humildade, um homem que tinha compromisso. O Senhor olhou para essas características na vida de Davi, irmãos, não foi para a aparência, não. A aparência não quer dizer nada. Às vezes é bonito por fora, mas por dentro é um sepulcro caiado. Amai decantaramanais. Eu vejo o Senhor agindo, eu vejo o Senhor trabalhando, eu vejo o Senhor aqui levantando pessoas com um chamado extraordinário. Eu vejo o Senhor levantando homens e mulheres corajosos nessa noite para fazer o teu chamado, que não tem medo, que tem ousadia. O Senhor tem chamado pessoas assim. Apenas obedeça, se submeta ao trabalhar de Deus. Irmãos, no tempo certo, o Senhor, Ele honra. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Confia nele. Ei, confia nele. Não confia no teu entendimento, não. Confia no entendimento dele. Não confia na força do teu próprio braço, não. Confia na força dele, porque ele tem todo o poder e autoridade. Quando nós vivemos nessa dependência, irmãos, Deus, ele nos exalta. Você não vai precisar correr atrás de bênção, não. Elas vão te alcançar. Você tem que estar dentro dessa dependência de Deus, aprendendo a confiar no processo do chamado de Davi. Davi, ele teve que matar urso, ele teve que matar leão. Davi, ele teve que enfrentar gigantes. Muitas vezes na nossa vida, para viver o propósito, nós vamos ter que aprender a viver o processo. Davi ali tinha sido escolhido por Deus. Aqui eu estou falando, irmão, somente da primeira parte da vida de Davi. Mas Davi, ele tem uma vasta história, tem muitas lutas, muitas batalhas, muitas pelejas. Como o pastor falou aí, leu o Salmo de Davi, e ele citou que Davi ali, ele foi muito perseguido. Davi ali, ele foi muito perseguido pelos seus inimigos. Muitas vezes na nossa trajetória de cristão, quando nós aceitamos a Jesus, nós vamos ter que passar por vários processos na nossa vida, para que o Senhor possa nos exaltar. O Senhor tem nos chamado, irmãos, para ser ousado na sua presença. Ele não deu espírito de temor, mas o espírito de ousadia. E quando você está debaixo dessa ousadia, quando você está debaixo dessa ousadia que o Senhor entrega em nossas mãos, dessa dependência, nós aprendemos a esperar em Deus. Nós aprendemos a suportar os processos, que nem sempre vai ser fácil.
Muitas vezes, eu e você, como seres humanos, vamos pensar muitas vezes em desistir, porque nós somos humanos, irmãos. Nós somos seres limitados. Mas o Senhor, ele tem sido uma base sólida nas nossas vidas. Ele tem que ser a pedra angular. Ele tem que ser a prioridade em nossas vidas, independente do lugar e do momento e do que estamos vivendo. Talvez você, nessa noite, diz, ai, irmã Cleia, porque você não sabe. Eu estou passando pelo deserto, eu estou passando pela prova. Grandes são as lutas que se levantam contra a minha vida. Mas eu quero te dizer nessa noite que assim como a noite passa, e chega-se o dia, assim são as provações em nossa vida. Vai passar, irmãos. O Senhor vai nos ajudar a passar pelo deserto e pelas provações. E então Ele vai nos honrar. Ele vai nos colocar em lugar de destaque. Não para nós nos gloriar, mas para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Então, irmãos, é até aqui que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Se eu passar disso, não é mais as palavras que o Senhor colocou no meu coração, são as minhas palavras. Eu quero agradecer pela confiança, né, do nosso irmão Glauber, que tem confiado nessa palavra, nessa noite. Eu quero agradecer também o amado irmão que está dirigindo, o pastor que está dirigindo essa live. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Continue fazendo esse trabalho que é tão lindo e tem alcançado tantas vidas, né? Quantos testemunhos de live como essas, né, tem sido uma ajuda para muitas pessoas, né? Aqui tem sido um poço onde muitas pessoas estão com sede e vêm beber dessa água viva, essa água que transforma, que é a palavra de Deus e que liberta. E aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém.